Existe um lugar na Europa onde trens atravessam uma montanha a 250 quilômetros por hora. Mas o que quase ninguém imagina é que, para isso acontecer, engenheiros precisaram perfurar 57 quilômetros de rocha maciça, sob uma pressão capaz de esmagar aço. Durante a construção, a temperatura dentro do túnel ultrapassava 45 graus Celsius. Explosões eram diárias, e um erro de cálculo poderia provocar um colapso subterrâneo impossível de conter. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Por que um país já rico e eficiente decidiu gastar bilhões para atravessar uma montanha, quando já existiam rotas alternativas? O Gotthard Base Tunnel não é apenas o túnel ferroviário mais longo do mundo. Ele é um símbolo de paciência, de obsessão, de estratégia geopolítica e de uma ambição silenciosa que levou quase 2 décadas para se concretizar. Mas antes de entendermos como 57 quilômetros de rocha foram vencidos, precisamos entender por que os Alpes sempre foram um obstáculo quase mítico e por que atravessá-los mudou o destino da Europa. Você está no Ruínas da Ambição. Aqui, nós exploramos as maiores construções já erguidas pela humanidade, as obras mais caras da história, os projetos que desafiaram a engenharia e as ambições que mudaram o destino de cidades inteiras. Eu sou Eduardo Vale, e neste canal, nós investigamos o que acontece quando poder, dinheiro e visão se encontram em escala monumental. Porque toda mega construção começa com um sonho, mas nem toda ambição termina como planejado. Gotthard Base Tunnel. A ambição. Domar os Alpes. Durante séculos, os Alpes foram uma barreira natural. Eles separavam o norte industrial da Europa do sul mediterrâneo. Rotas comerciais eram lentas, sinuosas e dependentes do clima. Neve fechava passagens. Avalanches interrompiam transportes. E cada inverno lembrava que a natureza ainda tinha controle. Já existia o túnel ferroviário de Gotthard, inaugurado em 1882. Na época, foi considerado um milagre da engenharia. Mas havia um problema. Ele ficava a mais de 1.100 metros de altitude. Trens precisavam subir e descer inclinações acentuadas. Isso significava velocidade reduzida, consumo elevado de energia, limitação no transporte de carga pesada. No final do século XX, a Europa enfrentava outro desafio: o aumento massivo do transporte rodoviário. Caminhões cruzavam os Alpes diariamente. Poluição aumentava. Acidentes também. A Suíça, embora pequena, ocupa posição estratégica entre Alemanha e Itália. Ela poderia ser apenas um corredor, ou poderia se tornar o eixo ferroviário da Europa. E foi aqui que a decisão histórica foi tomada. Em 1992, a população suíça votou em referendo a favor de um gigantesco projeto ferroviário alpino. Não foi imposto. Foi aprovado democraticamente. Esse detalhe é crucial, porque significava que o país inteiro assumia o risco. O objetivo era simples e monumental: criar uma travessia ferroviária quase plana, de alta velocidade, atravessando a base dos Alpes, sem inclinações severas, sem curvas dramáticas, uma linha reta sob a montanha. Mas havia um detalhe que transformava essa ideia em algo quase insano. O túnel teria que atravessar o maciço alpino a profundidades de até 2.300 metros abaixo do pico. Isso significa mais de 2 quilômetros de rocha acima, pressão geológica brutal, temperaturas naturais elevadas e risco constante de instabilidade. Parecia impossível? Sim. Mas impossível não é uma palavra que costuma deter engenheiros suíços. Quando os estudos iniciais foram divulgados, ficou claro: seria o túnel ferroviário mais longo já concebido. Mais longo que qualquer outro no planeta. Mais profundo que muitos túneis rodoviários. Mais caro que qualquer infraestrutura suíça anterior. Mas havia algo ainda mais arriscado. A construção levaria quase 2 décadas. E o custo estimado ultrapassaria bilhões. Era uma aposta de geração. E uma pergunta começou a circular silenciosamente:
E se algo desse errado lá embaixo? Porque diferente de um arranha-céu, você não vê o perigo. Você escava em direção a ele. E é aqui que a escala começa a se tornar quase incompreensível. A escala absurda, 57 quilômetros, sobe a montanha. O Gotthard Base Tunnel tem 57,1 quilômetros de extensão. Para visualizar isso, é a distância entre duas cidades médias. É quase a largura inteira de alguns países pequenos. Se você colocasse o túnel verticalmente, ele seria quase 6 vezes mais alto que o Monte Everest. Mas o número mais impressionante não é o comprimento. É o sistema total. Incluindo galerias de serviço e túneis paralelos, o complexo ultrapassa 150 quilômetros de escavação subterrânea. Imagine escavar o equivalente a um sistema de metrô inteiro, dentro de uma montanha maciça. Mais de 28 milhões de toneladas de rocha foram removidas. Isso equivale a encher aproximadamente 5.000 piscinas olímpicas com pedra triturada. Ou construir uma muralha de 1 metro de altura atravessando dezenas de cidades. Durante a construção, 4 enormes tuneladoras foram usadas, cada uma com mais de 400 metros de comprimento, praticamente um prédio deitado. Elas avançavam lentamente, triturando rocha dura como granito. Em alguns trechos, avançavam apenas alguns metros por dia. A profundidade máxima? Até 2.300 metros abaixo da superfície. Isso significa que a pressão da rocha sobre o túnel era gigantesca. A temperatura natural do maciço chegava a quase 50 degrees. Sem ventilação adequada, trabalhadores enfrentariam condições quase inabitáveis. E ainda assim, a escavação continuou, ano após ano, sem espetáculo, sem manchetes diárias, apenas progresso subterrâneo. Mas a verdadeira batalha não era contra a distância. Era contra a geologia. E é aqui que entramos na parte mais tensa da história. A engenharia impossível. Guerra contra a montanha. Escavar sob os Alpes não era apenas uma questão de força. Era uma questão de sobrevivência. Porque, diferente de cavar solo urbano ou rocha superficial, os engenheiros do Gotthard estavam entrando em um ambiente geológico imprevisível. Os Alpes são uma formação jovem em termos geológicos. Isso significa que ainda estão em movimento. Placas tectônicas continuam exercendo pressão. Rochas sofrem deformações internas. Fraturas invisíveis podem se abrir sem aviso. E o que parece sólido por fora pode ser instável por dentro. Logo nos primeiros anos de escavação, ficou claro que os mapas geológicos eram apenas aproximações. Em alguns trechos, a rocha era firme e previsível. Em outros, surgiam zonas esmagadas, onde a pressão acumulada transformava o maciço em algo próximo de uma massa comprimida. Imagine empurrar um canudo através de uma esponja sob pressão. Agora imagine fazer isso a 2 quilômetros de profundidade. Era isso que estava acontecendo. Se a pressão aumentasse além do limite estrutural, o túnel poderia literalmente se fechar. As tuneladoras, máquinas gigantescas chamadas TBMs, Tunnel Boring Machines, foram projetadas para suportar condições extremas, mas mesmo elas encontraram limites. Em certos trechos, a rocha exercia força suficiente para deformar estruturas metálicas. Em outros, a infiltração de água sob alta pressão criava risco de inundação súbita. Cada metro escavado exigia monitoramento constante. Sensores mediam deformações microscópicas. Temperaturas eram acompanhadas em tempo real. Pequenas fissuras eram analisadas como potenciais ameaças. E então surgiu um dos maiores desafios técnicos do projeto: a zona de pior amulda. Geólogos sabiam que ali existia uma formação complexa, com mistura de dolomita e rocha instável. Mas ninguém tinha certeza absoluta do que encontrariam. Era como atravessar um trecho escuro sem saber o que existe logo à frente. Durante a escavação, equipes reduziram velocidade drasticamente. A cada avanço, reforços estruturais eram instalados imediatamente. O risco não era apenas atraso, era colapso localizado. E aqui está algo que raramente aparece em manchetes.
Trabalhar ali exigia disciplina quase militar. Turnos contínuos, protocolos rígidos, treinamentos constantes para a evacuação. Porque em um ambiente subterrâneo profundo, o erro não oferece segunda chance. Em 2010, após anos de escavação separada a partir de múltiplos pontos, 2 trechos principais finalmente se encontraram. Era o momento crítico. Se houvesse erro de cálculo na direção, os túneis poderiam não se alinhar perfeitamente. Estamos falando de 57 quilômetros perfurados sob montanha sólida. E o desvio final foi de apenas alguns centímetros. Centímetros, após anos, sob 2 quilômetros de rocha. Foi um triunfo silencioso da precisão suíça. Mas a montanha ainda não havia terminado de testar os limites humanos. O ponto de ruptura. Quando o projeto fica maior que o país. Nenhuma obra dessa magnitude passa ilesa por quase 2 décadas. O Gotthard começou oficialmente em 1999. A inauguração só viria em 2016. Durante esse período, o mundo mudou. A crise financeira de 2008 abalou economias globais. O custo do projeto aumentou. O orçamento final ultrapassou 12 bilhões de dólares. Para um país com cerca de 8 milhões de habitantes, isso representa um investimento per capita gigantesco. Imagine cada cidadão contribuindo com milhares de dólares para um único projeto. A pressão política existia. Havia questionamentos. Estamos gastando demais? Vale a pena? Não seria melhor investir em saúde, educação, tecnologia? Mas havia algo diferente no caso suíço. A decisão tinha sido validada por referendo. Isso criava responsabilidade coletiva. Não era projeto imposto por elite política. Era escolha nacional. E ainda assim, houve momentos de tensão real. Em 2004, um acidente fatal durante a construção lembrou que o risco era constante. Trabalhar sob toneladas de rocha não é teórico, é físico. Cada explosão controlada carregava perigo. Cada avanço envolvia risco humano. E mesmo sem grandes colapsos estruturais, a tensão psicológica acumulada era enorme, porque ninguém queria ser responsável por falha histórica. Em determinado momento, a pergunta deixou de ser técnica, passou a ser estratégica. E se, ao final, o tráfego ferroviário não justificasse o investimento? E se o transporte rodoviário continuasse dominante? E se a Europa mudasse sua matriz logística? Um túnel de 57 quilômetros não pode ser convertido facilmente para outro uso. Ele é específico, definitivo, imutável. Era uma aposta em um futuro de mobilidade ferroviária sustentável. Mas apostas sempre envolvem incerteza. E a incerteza, mesmo na Suíça, gera tensão. As consequências. Mais do que um túnel. Quando o Gotthard Base Tunnel foi inaugurado em 1º de junho de 2016, o evento foi cuidadosamente coreografado. Não foi apenas uma abertura técnica, foi uma celebração nacional. E também um sinal para a Europa. Agora, trens de carga podem atravessar os Alpes de forma quase plana. Isso significa menor consumo de energia, maior capacidade de carga, menor tempo de viagem. Trens de passageiros podem cruzar o eixo norte-sul da Europa muito mais rapidamente. Zurique, a Milão, tornou-se mais eficiente. O túnel integra o chamado Corredor Reno-Alpes, conectando portos do norte da Europa ao Mediterrâneo. Mas o impacto mais estratégico é ambiental. A Suíça, historicamente, busca reduzir o tráfego de caminhões pelos Alpes. Cada caminhão retirado das rodovias significa menos poluição, menos ruído, menos risco de acidentes. O Gotthard é parte de uma visão de transporte sustentável de longo prazo. Mas há também impacto simbólico. Em uma era de projetos rápidos e ciclos políticos curtos, o Gotthard representa planejamento de geração. Demorou quase 20 anos, custou bilhões, mas foi concluído dentro de padrões de qualidade extremos. Isso envia uma mensagem. Nem toda ambição precisa ser imediata para ser eficaz. Mas existe um detalhe quase invisível que torna o Gotthard ainda mais impressionante. O que quase ninguém sabe: o túnel duplo e a segurança invisível.
O Gotthard Base Tunnel não é apenas um túnel. São 2 túneis paralelos, cada um com uma via ferroviária. Eles são conectados por passagens transversais a cada 325 metros. Isso cria rotas de evacuação constantes. Em caso de emergência, passageiros podem ser direcionados rapidamente para o túnel oposto. Além disso, existem estações de emergência subterrâneas, salas técnicas, sistemas de ventilação que podem controlar fluxo de ar em caso de incêndio. Tudo invisível para o passageiro comum. Outro detalhe pouco comentado: a precisão do alinhamento não foi apenas questão de orgulho. Ela foi essencial para evitar tensões estruturais adicionais. Em túneis longos, pequenas variações podem amplificar vibrações. E vibrações, ao longo de décadas, podem gerar desgaste significativo. O projeto levou isso em consideração desde o início. E há ainda outro fator estratégico. O túnel foi projetado com visão de longo prazo para aumento de capacidade futura. Ele não atende apenas à demanda atual. Ele antecipa crescimento. Mais uma vez, a palavra-chave é antecipação. Por que atravessar a montanha? Voltamos à pergunta inicial. Por que gastar bilhões para atravessar uma montanha quando já existiam rotas? Porque as rotas antigas estavam no limite. Porque caminhões não eram solução sustentável. Porque eficiência energética importa. Porque países que planejam em décadas colhem estabilidade. Mas há algo mais profundo. O Gotthard não é apenas sobre transporte. É sobre mentalidade. Ele representa a ideia de que obstáculos naturais não são barreiras permanentes, são desafios técnicos, e que algumas decisões exigem coragem coletiva. A Suíça poderia ter optado por soluções menores, incrementais, mas escolheu algo radical: escavar o coração dos Alpes. E ao fazer isso mostrou que a ambição não precisa ser ruidosa. Pode ser silenciosa, subterrânea, persistente. O Gotthard Base Tunnel não é a obra mais alta do mundo, não é a mais visível, mas talvez seja uma das mais estratégicas. Porque ele não apenas atravessa montanhas, ele atravessa gerações. E no final, a verdadeira pergunta nunca foi se era possível escavar 57 quilômetros de rocha. A pergunta era: estamos dispostos a investir décadas para mudar o futuro? A Suíça respondeu que sim. E a montanha cedeu. No fim, toda grande construção deixa algo para trás. Pode ser progresso, pode ser dívida, pode ser ruína. No Ruínas da Ambição, nós não falamos apenas de concreto, aço e vidro. Falamos sobre decisões humanas em escala colossal, sobre risco, poder, estratégia e legado. Se você gosta de entender o que existe por trás das maiores obras do mundo, os números, os conflitos, os bastidores e as consequências, este canal é para você. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder os próximos episódios, porque a próxima grande ambição já está sendo construída e nós vamos revelar cada detalhe.